noite a todos, todas. Sejam bem-vindos para essa noite, a última palestra do ano, tá? Está uma semana de encerramentos aqui na casa. Embora o trabalho na espiritualidade ele é constante, tá? Então, sejam todos bem-vindos. A gente pede gentilmente para que todos desliguem os celulares, desligar mesmo, tá? Para que a gente possa, nesse momento aqui, se concentrar aqui nas atividades que se iniciam essa semana. Sendo que na segunda-feira que vem, nós vamos realizar a nossa confraternização anual de Natal. Então, aqueles que vierem, os homens tragam um refrigerante, as meninas tragam um salgado, um doce, tá? Então, todos estão convidados para que a gente possa também, né, confraternizar, como todo ano, tá? Nosso momento, tá, de alegria, tá? E a gente... Pode trazer também, viu? Salgado, tudo é bem-vindo. Eu só procurei seguir o protocolo. Tá bom. Vamos combinar, vamos trocar isso. Vamos trazer os dois, então. É melhor, tá? E aí a gente vai retornar em janeiro, no dia 13 de janeiro, nós voltamos com nossas atividades normais, tá? Nesse momento agora, a Rusa vai fazer, a nossa irmã Rusa vai fazer a leitura de preparo de ambiente. Fé, esperança e caridade, sentimentos que deveríamos trabalhar sempre. A fé que move montanhas, a esperança e a caridade para podermos doar com amor e paciência. 3 palavras que deveriam ser o lema de nossas vidas, mas ainda estamos muito voltados para nós mesmos e incapazes de olhar à nossa volta para percebermos o sofrimento alheio. E nos fechamos dentro do nosso casulo de egoísmo, impossibilitando qualquer ajuda ao próximo e a si mesmo. E vamos vivendo, ou melhor, sobrevivendo neste mundo sem consciência do que se passa à nossa volta, perdendo uma grande oportunidade de crescimento, achando que a vida é um mero parque de diversões, onde viemos só amealhar riquezas, e nos esquecemos de tudo o que nos comprometemos a resgatar. Mas os problemas dos quais fugimos simplesmente se transfiguram e nos esperam mais adiante. Quando aprenderão que tudo o que passam nesta vida foi por escolha própria, compromissos que, se levados adiante, ajudariam e muito sua evolução pessoal, não precisando assim passar por tanta dor e sofrimento, dor essa que nós mesmos procuramos. Aqui chegando, não aceitam a responsabilidade e enveredam pelo mesmo caminho que já os levaram a derrogata, e passam a cobrar dos outros uma dívida que só a eles pertence. Precisam, em primeiro lugar, trabalhar mais sua fé, pois tudo aqui é passageiro. Aqui viemos colocar em prática o que aprendemos em outra dimensão. Onde está o homem, está a imperfeição a ser corrigido. Porém, quando recebem a bênção da reencarnação, esquecem as lições recebidas e resolvem agir como sempre, colocando o egoísmo à frente de tudo e saem atropelando os sentimentos alheios em proveito próprio. A dor, que é consequência do erro, é a mesma que tolhe a virtude. Quando conseguirem não fazer aos outros aquilo que não gostaria que lhes fizessem, aí sim estarão exercitando o respeito, o amor e colocando acima de tudo um sentimento de amor fraternal, onde todos somos irmãos a caminho de um único objetivo, a nossa evolução pessoal. Assim seja, graças a Deus. Vamos elevar nosso pensamento, nosso coração para a prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, Divino Mestre, cá estamos aqui mais uma vez em uma semana de atividades na casa. Agradecemos a toda a espiritualidade superior,
a todos os nossos mensageiros, nossos protetores, nossos irmãos da espiritualidade, que para essa noite de hoje possamos trazer a palavra com o irmão, mensagens de aprendizado, de sabedoria, nos fortalecendo, nos energizando para a nossa semana, para a nossa vida, para a nossa jornada diária. Gratidão, Senhor, fica conosco, que assim seja. Graças a Deus. Então hoje, com muita alegria, nós recebemos nosso irmão Júlio César de Sá, com o tema Escolhas e Desafios. Julinho, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Para esse estudo aqui, eu gosto sempre de trazer bibliografia, porque caso alguém se interesse, pode ir lá estudar, pesquisar. Nós usamos os livros da leitura básica, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, e também obras póstumas, todos com tradução do José Herculano Pires, que é o tradutor que a gente estuda aqui na casa. Também o livro Fonte Viva, de Emmanuel através de Chico Xavier, A Vida Mística de Jesus, de Spence Lewis, Temos Sede, do Marcelo Teixeira, e A Construção do Reino, de Dora Encontre. E mais importante disso tudo, na verdade, esse estudo que a gente vai apresentar hoje, ele é o resultado de um ano de estudos do nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, toda terça-feira, a partir das 7 horas, é aberto, pode chegar quem quiser. Livro dos Espíritos a gente não estuda em sequência, a gente pode estudar ele, qualquer página que você vai abrir, você vai estar estudando. Então quem quiser, a partir da primeira segunda-feira de fevereiro, nosso grupo estará de volta. E a gente estuda o Livro dos Espíritos com um olhar para o século XXI. E é muito importante que a gente faça sempre esse link, porque essas obras básicas foram feitas no século XIX. Então nós temos que estudar com bastante atenção para que a gente possa colocar em prática nos dias de hoje. E o estudo de hoje segue nessa linha. Nós, espíritos, temos uma vantagem enorme, porque a gente recebeu através de Kardec com os espíritos algumas lições fundamentais. E uma das maiores delas é sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma das grandes bênçãos que Deus, da sua misericórdia, resolveu nos dar. E o livre-arbítrio, ele é pleno, nós somos donos das nossas vidas, nós somos responsáveis pelas nossas decisões. E o livre-arbítrio, ele faz muito mais, ele tira de nós todo o conceito de culpa e punição. O livre-arbítrio nos traz o benefício da reparação, da responsabilidade. E isso isso ressignifica Deus para nós. Aquele Deus punitivo, aquele Deus que condenava, que julgava para o inferno eterno, o mármore do inferno. Esse Deus, para nós espíritas, ele não existe. O nosso Deus é o Deus de Jesus, é o Deus de amor. É um Deus que vai nos dar todas as oportunidades que nós necessitarmos para corrigir o nosso processo evolutivo. E nós podemos errar quantas vezes for. Todas essas vezes nós vamos receber a chance da reparação. Deus não vai nos punir. Ele vai nos mostrar caminhos para que a gente repare qualquer erro cometido. E isso é maravilhoso. E Kardec trouxe isso para a gente através dos Espíritos. Só que o livre-arbítrio ele traz algumas questões importantes, O livre-arbítrio ele nos põe sempre escolhas e desafios. Nós temos que fazer escolhas, sabendo que as escolhas terão resultados, e esses resultados podem nos trazer grandes desafios, e isso acontece a todo momento. Porque quando a gente escolhe, até o que a gente vai pensar, nós estamos fazendo uma escolha que vai interferir na nossa evolução. Esse período natalino, ele nos remete a sentimentos dúbios. Ao mesmo tempo que brota um espírito de solidariedade, de caridade, acende no nosso coração esse amor, essa tolerância, em função da nossa ligação com o aniversariante, E é bom lembrar sempre que o aniversariante não é Papai Noel, tá? Porque tem gente que acha que é só Papai Noel.
Mas mesmo com esse espírito, que é um mês diferente realmente, nas famílias, no ambiente de trabalho, em qualquer onde haja o coletivo, é um ambiente diferente, né? Mas ele também vem, por isso que nós somos colocados sempre no caminho das escolhas e dos desafios, porque ele sempre vem com furor de consumo. Esse furor de consumo que nos persegue, né? Que é fruto de um sistema que investe no nosso desejo e nos distrai, fazendo com que a maioria das pessoas se ocupe de satisfazer os seus arroubos materiais, né? Então, nesse momento, nesse mês tão importante, que deveria ter um caráter mais espiritual para a gente, né? A gente percebe uma luta do ter contra o caminho fundamental do ser. E se a gente pretende homenagear e reverenciar o aniversariante, nós devemos lembrar das escolhas de Jesus, né? Que é o nosso divino exemplo. Então, ele fez a opção pelos pobres. Ele escolheu os seus discípulos entre os mais simples. Ele enfrentou os dogmas religiosos daquela época. Ele combateu as injustiças. E a consequência das suas escolhas é que ele foi perseguido, preso, torturado, condenado e morto pelas suas escolhas. E deixou como legado o seu divino exemplo, né? Que é uma lição para a vida toda. Já dura 2024 anos aí essas. Não existe ninguém no mundo que não conheça a vida de Jesus. E essa lição que Jesus nos deixou, eu gosto sempre de falar nela, eu gosto sempre de pensar nela. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eis, aí estão todos os profetas, que Jesus disse. Aqui é quando Jesus ressignifica Deus. Aquele Deus de Moisés ficou para a história. Os registros do Velho Testamento. O que Jesus vem nos trazer, a boa nova, evangelho quer dizer boa nova. A boa nova que Jesus nos traz é disso, que Deus é amor. Deus não se vinga, Deus não condena, Deus não pune, né? Deus é amor, Deus nos dá oportunidades o tempo todo. E nós temos que ter o olhar para as nossas escolhas. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. E Emmanuel nos diz, através do Chico Xavier, que é necessário saber o que é mais importante. Saber fazer a hierarquia de valores. Se colocamos ainda, em primeiro lugar, os bens materiais, ainda não aprendemos a trabalhar para a aquisição dos verdadeiros bens. Aqueles que o ladrão não rouba e a traça não come. Emmanuel nos mostra com clareza os equívocos que cometemos, buscando com todas as forças esse crescimento horizontal. Esse crescimento que o sistema nos impõe. Nós temos que dar respostas para a família, para a sociedade, né? Nós temos que nos desdobrar no trabalho, nós temos que trabalhar 12 horas por dia para poder manter um padrão, ou nós temos que trabalhar 12 horas por dia para poder tentar sair da condição miserável. Ou seja, nós estamos sempre envolvidos por esse crescimento horizontal, sem nos empenhar no mais importante,
que é o crescimento vertical, nos valores do espírito. E Kardec comenta no Evangelho segundo o Espiritismo que devemos entender por salvação o aperfeiçoamento espiritual, a evolução do ser. E diz que a salvação não é um ponto de chegada, mas uma caminhada, é o despertamento das faculdades do espírito, e isso vai acontecendo paulatinamente, a gente vai construindo esse processo. Segundo o Evangelho, o homem não possui como seu senão aquilo que pode levar desse mundo. É só o que é nosso, o que a gente pode levar. O que a gente encontra aqui ao chegar e o que a gente deixa ao partir, a gente goza durante a nossa permanência na Terra. Então, o que nós possuímos realmente? Nada do que se destina ao uso do corpo. E tudo que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Nós temos que ter em mente que os espíritos que estão na erraticidade, eles mantêm o seu caráter, a sua forma de pensar, tudo aquilo que ele construiu, aquilo que ele aprendeu, leva junto. E lá, dependendo da situação, ele ainda tem contato com as coisas da vida, das vidas anteriores. Então nós não nos livramos do nosso caráter ou da nossa moral quando a gente vai para o mundo espiritual, não, nós levamos. Por isso que aqui no mundo de encarnados, onde a gente recebe também os desencarnados, nós recebemos espíritos do bem e espíritos que não estão tão evoluídos. E existe uma disputa, existe um combate. Tá? Por quê? Porque o espírito leva com ele os seus conhecimentos e as suas qualidades morais. Ela se mantém lá do outro lado. Então, é isso que nós trazemos e levamos conosco. E esse ninguém pode nos tirar. Quando nós reencarnamos, nós trazemos. Nós fazemos algumas promessas, assinamos um contrato, dizendo que vamos melhorar muito, mas quando a gente reencarna, a gente esquece. E aí o que vai nos sustentar? O que vai nos sustentar é o crescimento moral que nós fomos fazendo durante as várias encarnações. E a gente volta, e a gente vai produzir mais evolução, e na outra vez a gente volta melhor um pouquinho, e a gente está sempre na nossa melhor encarnação. Porque a gente não regride, a gente só evolui. E essas qualidades, e a moral que nós temos, o conhecimento, as qualidades ou as não qualidades, né? Isso aí ninguém pode nos tirar. Então depende de nós ser mais rico em nossa partida do que éramos em nossa chegada. Se eu caprichar, né? E é nessa construção, da construção dessa fortuna moral, que Deus espera o nosso empenho. Deus está de olho. Através dos espíritos, desse batalhão de espíritos que auxiliam Deus na gestão do nosso processo evolutivo. E nós recebemos a toda hora deles intuição, orientação, sugestão, para que a gente faça o melhor. Mas, para que a gente entenda isso, nós temos que ter o quê? Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque tem gente que ouve, mas não escuta. Às vezes a gente ouve, mas não escuta. E do jeito que nós somos distraídos por tanta tecnologia, por tanta luz, a gente acaba não prestando atenção naquilo que vem de dentro. E todo esse processo de orientação, de ajuda espiritual, ele vem através da intuição. Os nossos espíritos ficam falando aqui. Eles não tomam decisões por nós. Eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Mas eles podem sugerir, orientar, assistir. E nós temos que estar atentos. Então nós temos que procurar pelo menos um momentinho no dia para a gente dar atenção para aqueles que querem nos ajudar. Ficar em silêncio. Fazer uma meditação, igual a gente fez aqui no início.
deixar os nossos sentidos perceberem aquilo que os nossos irmãos espirituais querem passar para nós. Querem nos ajudar, querem fazer com que a gente evolua com firmeza, dando passos firmes no sentido da ética e da moral de Cristo. Mas São Luís nos alerta que o nosso amor, São Luís, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quem quiser ler. São Luís nos alerta, o capítulo do livro no Evangelho também é: não se pode servir a Deus e a Mamon. É o nome do capítulo. São Luís fala, ele nos alerta que nosso amor pelos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao nosso adiantamento moral e espiritual. Nosso apego às coisas materiais sufoca as nossas faculdades amorosas. E ele diz, não devemos esquecer que todos os bens materiais que conquistamos vêm de Deus. Vem de Deus. Nada nos pertence na terra. A morte nos despoja do corpo e dos bens materiais. Somos depositários e não proprietários. E Deus nos empresta na condição de devolvermos. E que, pelo menos o supérfluo, seja revertido para a caridade. Pelo menos o supérfluo. O bem que Deus nos confiou não deve aguçar a cobiça nos nossos corações. E é uma responsabilidade muito grande. A riqueza que nos é permitida tem um caráter sagrado, que é o exercício da caridade. E a nossa tarefa fundamental é ser o administrador inteligente desse legado que Deus nos permitiu ter para aqueles que são vivos, né? E não devemos esquecer que a gente vai ter que prestar conta de forma inexorável dessa prova que nos foi confiada. E quando a gente fala de riqueza aqui, nós não estamos falando de bilionário, não. Todos nós somos ricos de alguma forma, em alguma qualidade nossa, em alguma inteligência diferenciada, em alguma capacidade artística, né? A capacidade de transmitir boas mensagens. Tudo isso são riquezas, né? E segundo o Evangelho, Deus dá riqueza a quem parece capaz de geri-la em proveito de todos. Portanto, o rico tem uma missão, que ele pode tornar bela e proveitosa para si. Aquele que recebe o que no mundo chamam de uma boa fortuna, diga a si mesmo: meu Deus, me enviaste um novo encargo, dá-me a força de cumpri-lo segundo a sua vontade. Peça ajuda e o céu te ajudará. São Luís nos ensina que o desapego aos bens da terra, desapego a todos os bens terrenos, nós temos que aprender para que a gente saiba se contentar com o necessário. Com o necessário. Se contentássemos só com o necessário, não haveria miséria no mundo. Está lá no livro dos Espíritos. Está lá no livro das Leis Morais. Se somos pobres, não devemos invejar os ricos, pois a fortuna não é necessária à felicidade. Se somos ricos, não devemos nos esquecer que esses bens que foram confiados e que nos foram confiados e que teremos que justificar o uso deles. Nosso lema maior: fora da caridade não há salvação. Aquele que dá aos pobres, quita-se da dívida que contraiu com Deus. Mas nós devemos ter em mente, a caridade ela é muito ampla. Essa caridade imediata que a gente faz
essa caridade de distribuir alimentos, né, que a gente faz aqui na casa o ano inteiro. Fazemos uma grande distribuição agora, inclusive passeio para as famílias que são cadastradas na casa. Essa caridade é importante, né? Porque, como já dizia o Betinho, o Everton de Souza, quem tem fome tem pressa. Mas essa caridade ela não transforma. Ela é uma assistência emergencial, né? Então, nós devemos ter em mente que a maior caridade é a que resgata a dignidade. E isso só será possível se construirmos uma sociedade justa e igualitária. Então, ao escolher a quem servir, devemos ter consciência da lei de justiça e caridade. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 873. Kardec pergunta aos espíritos: o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? E os espíritos respondem: é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. Então, o progresso moral, sem dúvida, ele desenvolve esse sentimento. Desenvolve, mas não dá. Ele está no coração do homem, que Deus pôs, está aqui dentro de nós, cada um de nós. Isso é inato. Então nós temos, muitas vezes a gente encontra, frequentemente a gente encontra entre os homens mais simples noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. Porque esse sentimento é inato. E quanto mais puro o ser, mais ele desenvolve esse sentimento de amor, de caridade, de justiça. Agora, nós vivemos num mundo dominado pela lógica do individualismo, né? Incentivada pela tecnologia. Pode ver aí. O celular está nos apartando dos nossos pares, das nossas famílias, dos nossos amigos. Tanto é que o cara acha que no Facebook é amigo, no Instagram é amigo. Não é. Amigo é olho no olho. Amigo é se tocar. É trocar palavras olhando para o outro, distribuindo emoções. Eu lembro do Gilson, toda segunda-feira ele falava do nosso encontro aqui, que era importante a troca de olhares, a troca de abraços, de afetos. Ele sempre começava a abertura das palestras assim. E é isso que o Espiritismo pede, entendeu? Então nós trocamos as nossas relações pessoais por mensagens eletrônicas. E esquecemos que está lá no Livro dos Espíritos que a evolução só acontece em sociedade. No tal da transição planetária, da regeneração, que tanto espírita fala aí, ele não vai acontecer do nada não vai cair do céu não. Há que se ter mobilização, há que se unir os povos para que as coisas se transformem. O Livro dos Espíritos sempre engasguei. Sempre atual, ele não mostra que mesmo sendo a justiça uma lei natural, a justiça é uma lei natural, ela foi criada por Deus. Os homens a enxergam de maneira diferente. Porque, em geral, mistura paixão e julgamento. E nós somos incentivados isso o tempo todo. Ou pela essa tecnologia louca que está tomando conta da nossa vida. Então, como acontece com a maioria dos outros sentimentos que são naturais, essas coisas vão perdendo o sentido espiritual, o sentido que Jesus quis dar para esses sentimentos. E a gente acaba vendo as coisas por um falso ponto de vista. E lá na questão 874, os Espíritos nos esclarecem, eles dizem, o Espiritismo nos revela uma concepção de justiça mais ampla. Por isso mesmo, é o disciplinador de nossa liberdade. A liberdade se disciplina. Não apenas para que tenhamos na terra uma vida social dignificante,
mas também para que mantenhamos no campo do espírito uma vida espiritual harmoniosa. Isso é fundamental. Que a gente sinta em harmonia com os sentimentos de justiça, com as lições da ética e da moral do Cristo. Então, com efeito, o fundamento da justiça, segundo a lei natural, está, como diz Cristo, no querer, cada um para os outros, o que queria para si mesmo. Essa é a base do cristianismo, se repete o tempo todo. Amar ao próximo como a ti mesmo. É a base do pensamento cristão. Então, esse sentido da caridade, ele envolve a benevolência para com todos, a indulgência para a imperfeição dos outros, o perdão das ofensas, como uma síntese de um programa de assistência moral, material e espiritual. E esse é um tema que a gente cuida pouco dele, né? Principalmente no que diz respeito ao perdão, nós temos uma dificuldade muito grande. E esse aprendizado é um exercício que tem que ser feito. A gente tem que começar a limpar, sabe aquela limpeza que às vezes a gente faz no armário? Tem troço lá que está lá há muito tempo que a gente nem olhava. É isso que nós temos que fazer com os nossos sentimentos. De vez em quando dá uma geral. Olha só, na questão 877 nós somos alertados que a necessidade de viver em sociedade nos acarreta obrigações. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Os Espíritos, em todo o livro dos Espíritos, da primeira à última página, vai estar sempre falando disso. Da vida em sociedade, das leis morais, do respeito ao próximo. E nós temos que estar atentos a isso. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. A gente que põe dificuldade, difícil não é. Nós que somos complicados. Então a gente é sempre alertado. E mais uma vez aqui o Livro dos Espíritos nos alerta a quem servir. O verdadeiro justo pratica o amor ao próximo e a caridade. E Paulo diz que na caridade estão contidos os destinos do homem na terra e lá em cima. Na terra, porque a sombra desse sentimento de caridade, viveremos em paz. Quando a gente ama ao próximo como a nós mesmos, conquistamos a paz. Né? E no mundo espiritual? Porque aqueles que já tiverem praticado encontrarão a graça de Deus. E Jesus disse: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então Jesus trouxe uma mensagem de esperança, e ela pode ser resumida nesses termos, as palavras de Jesus: crede em mim e em meus ensinamentos, amai o vosso próximo e agi com amor para com todos, deixai que a esperança seja o cerne de vossos atos, porque depois dessa existência há uma vida mais perfeita. Lá na Bíblia Jesus falava de vida após a morte, claramente. Digo-vos isso em verdade, pois venho de lá e para lá vos guiarei. Essa é a mensagem de Cristo. A simples aspiração não é suficiente. Para conhecerdes essa vida mais perfeita, deveis começar a compreendê-la desde agora. Primeiro, encontrando-a em vós mesmos, no reino do céu que está dentro de vós. Em seguida, na humanidade, através dos atos de amor e caridade. Jesus nos convoca para viver em sociedade.
para nos organizarmos para que a mensagem dele e a ética, a moral dele prevaleça. Jesus fala de um mundo espiritual para onde ele nos guiará. E Jesus fala. E Herculano Pires fala isso. E esse dia eu vi Frei Beto falando. O reino do céu é aqui. Está dentro de cada um de nós e cabe a nós transformar e construir esse reino nesse mundo. E nós voltaremos tantas vezes forem necessárias aqui, até que a gente atinja o nosso objetivo, porque é esse o projeto de Deus. O projeto de Deus para cada um de nós é a perfeição. O Espiritismo também fala sempre, o tempo todo, a gente ouve, que fora da caridade não há salvação, né? Então, uma vez que somente a prática da caridade é capaz de salvar-nos das próprias imperfeições, né? Então, porque nós precisamos libertar-nos do egoísmo, que é o nossa maior celeuma, o egoísmo, né? O desejo de acumulação. Isso é uma praga no mundo, é o criador da miséria humana. A distração pela qual nós nos deixamos levar em virtude de um sistema que tem poder, é poderoso. Isso tudo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Nós temos que ir somente libertos do egoísmo, do egocentrismo, é que nós vamos poder promover o bem comum e a prosperidade de todos. Não podemos ser egoístas. Como promover a prosperidade de todos? Jesus é claro. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que queríamos que fizesse por nós. Essa é a expressão mais completa da caridade. Porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. O livro das Leis Morais, que é o terceiro livro, o livro dos Espíritos dividido em 4 livros. O livro das Leis Morais é o terceiro livro. Ele tem a sua fundamentação na lei de justiça, amor e caridade. Peguem lá. Inclusive no Evangelho tem um capítulo com esse título: a lei de justiça, amor e caridade. E o livro dos Espíritos fala o tempo todo isso. Esse terceiro livro, o livro das Leis Morais, ele é todo para nos preparar para o exercício da cidadania, para o exercício da convivência com o próximo. É um livro que a gente não se cansa de estudar. A gente estudou muito ele esse ano aqui, associado com esses outros livros que eu falei para vocês, e com um debate muito rico, de uma turma que se interessa realmente pela formação, pelo entendimento, né? Então gera muito debate, gera muita controvérsia, mas no final tudo flui para o consenso, para o bom entendimento. Então esse é o livro das Leis Morais, a sua fundamentação é na lei de justiça, amor e caridade, norteando-se por essa última em todas as suas manifestações no universo, né? Essa lei de justiça e caridade, ela resume a necessidade de sermos prósperos, proporcionando que essa sede de prosperidade seja estendida ao próximo. E não devemos pensar em prosperidade só como questão material, não. Temos que pensar em prosperidade como crescimento dos nossos sentimentos humanos, daquilo que nos liga a Jesus. Devemos estar atentos aos nossos sentimentos, reinventar a nossa relação com o nosso processo evolutivo, né? Entender que esse processo depende necessariamente da maneira que nos comportamos em sociedade. O Espiritismo sempre vai falar da forma que nos comportamos em sociedade, porque é fundamental para a nossa evolução. Kardec diz em Obras Póstumas, que é outro livro sensacional que a gente
deveria estudar muito, muito mais, que uma sociedade só estará preparada para uma mudança de estágio, como o povo gosta de falar aí, transição para o mundo de regeneração, se respeitar os princípios da igualdade, da liberdade e da fraternidade. E tem um capítulo só sobre isso: igualdade, liberdade e fraternidade. Ele continua lá: o desapego aos bens materiais. Toda hora aparece isso, gente, no Espiritismo. Quem quer ser espírita, quem quer seguir essa filosofia desenvolvida por Kardec, tem que saber disso. O desapego aos bens materiais. A visão igualitária e fraterna da humanidade. Tudo isso encontra o mais sólido fundamento na imortalidade da alma e nos ensinamentos de Jesus. São palavras de Kardec. Ele continua: precisamos educar o nosso pensamento para construir a grande transformação. E ele sugere: ao acordar, peça a Deus que lhe dê força para não se deixar fascinar pelos pequenos reinos dos homens e para amar a todos. Eu gostaria muito que o espírito de Natal, que é muito legal, gosto, traga aos nossos corações um comprometimento com as transformações sociais que tornarão o nosso planeta melhor. É o único caminho para melhorar. Como diria Herculano Pires, no livro dele O Reino, ele diz: a construção do reino é aqui. E ele diz que devemos aceitar o anúncio do reino. Olha só, esse é Herculano Pires. Devemos aceitar o anúncio do reino como uma convocação à humanidade para uma formulação de uma sociedade nova, ética, pacífica, de novo a palavrinha, igualitária, onde caibam justamente as diversidades culturais, as abordagens espirituais e não espirituais, os seres humanos e não humanos também, todos conectados num só organismo vivo de amor e bondade mútua, promovendo a cultura da aproximação. Herculano Pires é sensacional. Foi o que desenvolveu pela primeira vez o termo pedagogia espírita. Era um grande professor. Ele diz: o instinto de posse e as ambições do poder desencadearam na Terra a onda de violências que hoje ainda nos assombra. Nós estamos aí. Além da nossa guerra diária no nosso país, esse país é conflagrado, morre tanta gente aqui quanto morre lá na guerra da Rússia com a Ucrânia, no nosso país. Violência policial, os policiais agridem mulheres com cacetete, soco, tudo, né? Então o instinto de posse e essas ambições de poder que desencadearam na Terra, essa violência que estamos vendo aí. Agora, o homem é racional e pode superar essa situação desastrosa. É desastrosa. Nós estamos vivendo barbárie. Então ele pode superar a situação desastrosa ante a revelação das molas secretas do amor e da bondade. Isso está no livro dos Espíritos e é inato. A consciência, está em nossa consciência a marca divina do Criador. Deus está dentro de cada um de nós. Por isso que Jesus não fez igrejas. Jesus falou para Pedro: sois pedra e sobre essa pedra edifica a minha igreja. A igreja de Jesus está dentro de cada um de nós. E ele pede que nós a alimentemos diariamente. Eu gosto de chamar de fisioterapia da fé. Você tem que exercitar. Se não exercitar, atrofia. É igualzinho qualquer órgão nosso, o braço, a perna. Se não exercitar, atrofia. Aí você tem que fazer o quê?
fisioterapia, até precisa de fisioterapia diária. Então, os caminhos mais urgentes para o mundo são a nossa própria mudança interior, as mudanças das estruturas sociopolíticas, econômicas do planeta, entendeu? Acabar com a concentração de riqueza entre poucos e a miséria e a fome na maioria. Então, essa transição planetária, que o pessoal fica achando que fazendo prece, rezando vai acontecer, mundo de regeneração, só acontece se a gente botar a mão na massa. Se a gente fizer essas transformações aqui. Tá? Acabar com a miséria e a fome. Tem educação integral, a educação é emancipatória. Entendeu? Educação com espiritualidade para as novas gerações. Nós precisamos comprometer essa molecada. Entendeu? Porque senão eles vão ser objetos de domínio da inteligência artificial. Né? E nós precisamos trabalhar as mudanças de base, com a participação ativa das pessoas, de boa vontade, engajadas na construção do reino aqui. Construir um planeta que siga, na maioria, que nem todo mundo vai seguir, na maioria, a ética moral de Cristo. A construção do reino aqui, a responsabilidade é de todos nós. E nós temos que estar atentos às nossas escolhas e decisões. Porque escolhas geram desafios. E os desafios são a nossa oportunidade de reparação de nossos erros. Porque às vezes a gente erra na escolha. E é natural, nós somos humanos, não tem nada de mais nisso. O que é importante é o que nós fazemos quando erramos. Qual a atitude que nós tomamos? Aí é o grande desafio. Porque nós temos que fazer uma reparação. Não é sentir culpa, não é se penalizar, não. É partir para a atitude. O que eu posso fazer para consertar o mal feito? Esse é o caminho. Esse é o grande significado da lei do livre-arbítrio. Deus nos deu esse benefício com a expectativa de que nós, a partir dos erros, construíssemos a nossa aproximação com a ética moral de Cristo. Que nós transformássemos o nosso planeta num planeta melhor. E Deus tem certeza de que nós vamos conseguir isso. Senão Ele não mandaria o Filho dele aqui, para que nós nos desse o divino exemplo. E o exemplo de Jesus é claro, as escolhas de Jesus são claras. Então, que nesse Natal nós façamos as melhores escolhas. Nós não nos esqueçamos do carinho com os nossos que a gente ama, com aqueles que a gente nem conhece, e com o compromisso com o aniversariante de que nós vamos mudar as coisas nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa comunidade, no nosso trabalho. Isso aí cria uma espiral transformadora que contagia o planeta. Então, que nós possamos carregar no nosso peito a paz de Cristo, que tenhamos muita saúde, muita paz, todos tenham boas festas, comemorem, é bom comemorar, é bom estar do lado daqueles que nós amamos, né? E que a gente esteja preparado para no ano de 2025 fazermos o melhor de cada um de nós, para que a gente possa fazer com que o nosso mundo melhore. A construção do reino é aqui e depende de nós. Saúde e paz. Muito obrigado. E nesse momento agora o Júlio vai fazer a nossa prece final da noite de hoje. Deus de misericórdia, Jesus, mestre amado, Francisco de Assis, nossos mentores, espiritualidade amiga presente nesse encontro, agradecemos a oportunidade
podemos participar do estudo, receber as bênçãos dos passos da água frutificada, possamos ter os nossos corações aliviados, uma semana de paz, que os bons espíritos nos acompanhem, nos orientem, nos assistam para que façamos as melhores escolhas, tomemos as melhores decisões, que sigamos pelos caminhos, pelos passos de Cristo, que possamos ser pessoas melhores. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite para todos.